E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o terceiro vídeo de correção das questões desta semana, da nossa aula número 13. Nós preparamos aí no seu livro 30 questões de concordância e nós estamos esmiuçando essas 30 questões para que, de fato, você encerre esta semana dominando este conteúdo que foi trabalhado nas aulas 11, 12 e na aula 13 de gramática desta semana também, tá certo? Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos à correção, começando pela questão 21 agora. Quanto à concordância verbal, o verbo haver segue determinadas normas bem específicas. Identifique a seguir a alternativa em que essa concordância foi feita corretamente. Verbo haver é um dos casos principais de concordância, a gente já trabalhou noutra questão com o verbo haver. Vamos dar uma olhada. Os avanços que possibilitaram uma reflexão crítica em relação ao ambiente haviam sido referidos por todos. Observe que o verbo haver aí é um verbo auxiliar, ele não é verbo principal, né? Haviam sido. Você tem aí um tempo composto de voz passiva, tá? E o que ocorre? Ele é auxiliar e quando ele é verbo auxiliar, quando ele é o primeiro, ele pode ir ao plural, vai depender do sujeito. E no caso aí, os avanços haviam sido referidos. Então, gente, eu posso dizer a você que a letra A está correta sim. Vamos ver a letra B. Estão havendo avanços. Observe que agora estão havendo é uma locução verbal, mas o verbo haver é o segundo. Quando ele é o segundo, o que é que acontece? Ele é impessoal, ele está no sentido de existir, de ocorrer, de realizar-se. Ele obriga o primeiro verbo a ficar no singular. Então teria de ser está havendo. Na letra C, em linhas gerais, houveram avanços. Houveram não. Houve avanços, quer dizer, ocorreram avanços. No sentido de ocorrer, o verbo haver não pode ir ao plural. Então, houve avanços. Na letra D, se houvessem mais avanços em relação ao ambiente, teríamos a possibilidade de mais reflexão crítica. Se houvesse mais avanços, veja que o verbo haver está sozinho, né? Ele está aí no sentido de existir. Então, se existissem mais avanços, com o verbo existir eu faço o plural, mas com o verbo haver não. E na letra E, devem haver avanços, situação semelhante à letra B. Devem haver, já falamos disso nos outros vídeos, dois verbos, segundo verbo é haver, é o verbo principal, obriga o primeiro a ficar no singular. Esse primeiro verbo recebe a impessoalidade, portanto, o correto seria deve haver e não devem haver, tá bom? Então, só reforçando, resposta letra A para essa questão. Vamos adiante. Questão 22. Também é para marcar aquela em que a concordância se faz corretamente. Na letra A exploração de crianças nas olarias e nas carvoarias continuam aumentando dia a dia. Faltam medidas mais severas contra isso. Gente, o núcleo do sujeito da primeira frase é a exploração. Trabalhamos muitas frases assim nos vídeos 1 e 2, e eu imagino que se você está assistindo a esse vídeo 3, você já passou pelos vídeos 1 e 2, não é? Então, olha só, o núcleo é exploração. A exploração continua aumentando e não continuam. Já no outro trechinho, faltam medidas, tudo bem, faltam concordando com medidas. Mas a primeira parte está errada. Letra B. Deveriam haver leis mais severas contra a participação de crianças na exploração de olarias. Elas mesmo aceitam passivamente a exploração. Eu tenho dois erros. O primeiro, acabei de falar aí na questão 21, é de concordância verbal. Dois verbos juntos ali, deveriam haver. Segundo verbo é haver. O primeiro, deveria receber a impessoalidade e ficar no singular. Deveria haver é a forma correta. Também há erro agora de concordância nominal na estrutura elas mesmo. Correto seria elas mesmas. Mesmo aí concorda com o pronome. Na letra C, haveriam leis mais severas? Não. Haveria. Verbo haver no sentido de existir fica no singular. Contra a participação de crianças na exploração de olarias, se as autoridades, elas mesmas, aí tudo bem, elas mesmas, concordando, quisessem. Mas o erro estava lá no haveriam. Letra D, qual das leis federais? Observe que começa com o qual, já falamos muito disso nos vídeos 1 e 2, o pronome qual, então você concorda com ele. Qual das leis federais condenou, beleza, condenou concordando com qual, a participação de crianças na exploração de olarias. As crianças, elas mesmas, anseiam por isso. Letra D, tá bonitinha, corretinha. Na letra E, nenhuma das leis federais, olha que começa com nenhuma, então eu tenho que concordar com esse pronome. Nenhuma das leis federais condenou, seria o correto, e não condenaram.
a participação de crianças na exploração de olarias, nem mesmo as leis mais recentes, não é? Aí teria que ser recentes para concordar com leis. Então, 2 erros na letra E, reforçando então a resposta, letra D de Deus, tá bom, galera? Vamos para a 23ª questão, também para marcar, aqui está inteiramente correta. Na letra A, cada vez mais se tornam imprescindíveis medidas que venham a alterar o relacionamento entre o homem e a natureza. É só perguntar o que é que se tornam imprescindíveis? Medidas. Então tá tudo bem na letra A, já achamos a resposta. Na letra B, quando entra em discussão nos países desenvolvidos as questões sobre responsabilidade climática, dificilmente se chega a um acordo. Eu faço ali a perguntinha no começo da frase. Quando entra em discussão, o que é que entra em discussão? A resposta, as questões sobre responsabilidade climática. Então o verbo deveria estar no plural. Quando entram em discussão as questões. Letra C. Chegaram-se a impasses. Gente, a questão é que quando esse verbo está com o pronome se e pede uma preposição, eu tenho um caso de sujeito indeterminado, quando existe essa preposição. Então o verbo deveria estar no singular, né? Não é no plural, o sujeito é indeterminado, então não tem que estar fazendo concordância. Chegou-se a impasses. Na letra D, foram detectadas nas análises mais recentes, esqueça esse nas análises mais recentes, né? Isso é um adjunto adverbial, foram detectadas a presença de partículas de poluentes prejudiciais à saúde. Veja, é a presença de partículas, não são as partículas. Se eu tivesse, foram detectadas as partículas, tudo bem, mas a presença de partículas, o núcleo é presença, e o verbo deveria concordar ali com o núcleo. O correto seria foi detectada a presença. Então, foi detectada. Na letra E, estão havendo problemas, mais uma vez o estão havendo, locução verbal, 2 verbos juntos, segundo é o verbo haver, o que acontece? Você já sabe de cor. Transmite a impessoalidade para o primeiro teria de ficar no singular. Está havendo problemas, beleza, galera? Então, resposta do 23º lá, a gente já tinha marcado letra A. 24º, para completar os espaços aí, uma questão da FCM lá da Paraíba, no enfrentamento da violência, precisa-se ou precisam-se de ações. Acabei de falar agora, né? Você tem o verbo com se e tem uma preposição. Esse verbo pede uma preposição de. Então, isso é um caso de sujeito indeterminado. Esse verbo tem que ficar no singular. Precisa-se de ações que promovam, porque são as ações que promovam a consciência de que nenhum de nós pode omitir-se. Olha aí o sujeito nenhum de nós. Primeiro pronome nenhum está no singular, então o verbo tem que ficar no singular. Nenhum de nós pode omitir-se. É necessário que se tomem atitudes mais eficazes, agora é um caso de voz passiva, né? Que atitudes mais eficazes sejam tomadas, então que se tomem, no plural, atitudes, a fim de que haja mudanças significativas. E por que haja? Verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, né? Aí talvez ficasse melhor colocar o verbo ocorrer, a fim de que ocorram mudanças. Com o verbo ocorrer, eu faço a concordância. Com o verbo haver, não, eu deixo no singular. Então eu tenho precisa, promovam, pode, tomem e haja. Resposta letra A na 24ª questão. Beleza? Tranquilo? 25º. Observe a concordância dos verbos sublinhados em: as línguas não são realidades estáticas, elas mudam com o passar do tempo, elas alteram-se continuamente, os falantes não têm consciência da mudança. Assinale agora a alternativa em que as flexões do verbo também atenderam às normas da concordância verbal. Vamos lá. Com o passar do tempo, muda o léxico, mudam as regras da gramática da língua. Os falantes não têm consciência dessas mudanças. O único errinho é esse tem aí, que deveria ter o acento, já que o sujeito é os falantes. Os falantes têm, tem no plural, recebe o acento circunflexo. Número 2. Existem falantes que percebem as mudanças linguísticas, outros não percebem nada ou quase nada. Complicado, né? Começa com o erro do verbo existir. Existem falantes, seria o correto. Verbo existir sempre tem sujeito, concordaria com falantes. E a outra, outros não percebem, sem comentários. Número 3. Cada um dos falantes entrevistados, olha que começa com cada um, a gente já viu muito aqui nos vídeos 1, 2 e 3 dessa semana, tem que concordar com cada um. Cada um dos falantes entrevistados tinha consciência das mudanças que haviam acontecido.
Cada um tinha, beleza. E esse haviam acontecido, esse haviam no plural? Observe que ele é verbo auxiliar, ele não é o principal. Tem outro verbo depois dele. Quando ele é o auxiliar, quando ele é o primeiro, o que é que acontece, gente? Ele pode ir ao plural, ele pode concordar. Então, as mudanças que haviam acontecido, correta, a número 3 está certa. Então, por enquanto, só a número 3. Número 4, nenhum dos falantes, olha, o nenhum é com ele que eu vou concordar, tem consciência, tem sem acento, porque é singular, concordando com nenhum. Nenhum dos falantes tem consciência da gramática de sua língua, mas ainda assim percebe as mudanças que vêm ocorrendo. Percebe, concordando com nenhum, e vem ocorrendo. Observe que esse vem está no plural, está com acento circunflexo, porque concorda com mudanças. As mudanças que vêm ocorrendo. Tranquila a número 4, por enquanto 3 e 4, né? Número 5, sempre em todas as épocas houveram línguas que alteraram sua morfologia e sua sintaxe. Haviam razões que justificavam esse fato. 2 erros com o verbo haver. Nos 2 casos aí o verbo haver está sozinho, no sentido de existir. Teria de ficar no singular, ele é impessoal. Houve línguas e havia razões, seriam as formas corretas, beleza? Então, 3 e 4, letra A, na 25ª questão. 26ª, galera, olha só. Conforme a norma culta do português, a concordância verbo nominal dos enunciados abaixo está correta na alternativa. Podemos sermos leitores competentes e críticos, prontos para o exercício da cidadania, prontos para a vida. Podemos sermos é ruim, é? Locução verbal, você só flexiona o primeiro verbo. Podemos ser, seria o correto. Letra B, todas as intenções e todos os significados, os explícitos e os implícitos, as pausas e o silêncio precisam serem lido, interpretado de modo crítico e competente. Olha, todas as intenções e todos os significados precisam ser lidos, interpretados de modo crítico e competente. Letra C, nenhum dos textos lidos pelo aluno foram mal interpretados. Nenhum, lembra, começou com nenhum, é com ele que eu concordo. Então, nenhum dos textos lidos pelos alunos foi mal interpretado. Letra D, quando as pessoas produzem um texto, tem uma intenção e supõem ou tem o interlocutor real. Tudo concordando com pessoas, né? As pessoas têm, elas supõem, tem no plural com acento circunflexo, corretíssimo. Matamos aí a charada, letra D está correta. E o erro da letra E, qual das pessoas presentes produziu um bom texto? Veja que a expressão ali começa com o pronome qual, não é? O pronome está no singular, é como nenhum, é como cada um, é como quem. O verbo tem que ficar no singular. Então, qual das pessoas presentes produziu um bom texto seria a forma correta. Repetindo, então, 26º, letra D de Deus. Tranquilo? 27º, gente. Vamos analisar aí algumas frases, tá? Veja, a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada. Também seria correto usar o verbo no plural. Sim, seria. Porque eu tenho aí o que a gente chama de quê? Coletivo partitivo. A gente viu isso no vídeo 1 e no vídeo 2 e viu isso também na aula de número 11, tá? Número 11. Olha só, gente. A maioria, isso é o coletivo partitivo. Quando eu tenho esse coletivo seguido de um nome no plural, o verbo fica ali no singular ou no plural. Então, a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada, concordando com maioria. Poderia ser estão desatualizadas, concordando com pessoas, tá certo? Então, tudo bem aí na número 1, tá? Vamos lá para número 2, olha só. Outra opção correta seria dizer a maioria disponível está desatualizada. Aí, nesse caso, tranquilo, até porque agora nem tem mais a palavra pessoas, né? Então, a maioria está desatualizada, tranquilo também a número 2. Número 3, também estaria de acordo com a norma padrão dizer se houvessem os mesmos empregos, não teríamos tantos problemas de desemprego. Agora está errado. Verbo haver está no sentido de existir, você já sabe, tem que ficar no singular, se houvesse. Número 4, se existissem os mesmos empregos, não haveria tantos problemas. Não há problema quanto à concordância verbal. Há sim. Verbo existir tem que concordar. Se existissem os mesmos empregos. Nessa frase, os mesmos empregos funcionam como sujeito e o verbo existir tem que concordar com esse sujeito posposto. Deveria ser existissem. Haveria tantos problemas, tudo bem, haveria no singular. Número 5. Nenhuma das pessoas disponíveis estão desatualizadas.
Temos concordância correta? Não, não temos concordância correta. E por quê? Por causa do nenhuma, né, gente? Nenhuma das pessoas disponíveis está desatualizada. Concordando com nenhuma é que seria a forma correta, tá bom? Então, olha só, eu vou ter aí a resposta 1 e 2 apenas na letra A. 28º, gente, questão da FPS. Muitos de vocês procuram fazer o vestibular da FPS lá em Recife. A Faculdade Pernambucana de Saúde aí, né, tem um curso de medicina prestigiado no estado. Observe o seguinte trecho. Qualquer pronunciamento envolve todos esses elementos. Analisando a opção de concordância verbal a partir desse fragmento, é correta a seguinte opção de concordância. Nenhum dos pronunciamentos envolveram todos esses elementos? Você já sabe. Nenhum dos pronunciamentos envolveu. Qual dos pronunciamentos envolveram? Mesma coisa. Qual dos pronunciamentos envolveu? Concorda com qual? Houveram pronunciamentos que envolveram. Verbo haver no sentido de existir fica no singular. É houve pronunciamentos. Letra D. A maioria fez pronunciamentos que envolveram todos esses elementos. Tranquilinho? A maioria fez, né? E pronunciamentos que envolveram concordando com pronunciamentos. Tranquilo, aí na letra D. Letra E. Existe pronunciamentos que envolvem todos esses elementos. Erro no verbo existir, correto seria existem pronunciamentos, verbo existir, indo ao plural para concordar com o sujeito, pronunciamentos. Beleza? Então, resposta letra D na 28ª questão. Penúltima questão desta semana. Eu sei que a essa altura você já está aí afiadíssimo em concordância verbal, mas olha só, nosso compromisso de comentar alternativa por alternativa, tá? No trecho, os maias no México e os incas no Peru já haviam estabelecido instituições extrativas. Nesse trecho, podemos notar o uso adequado do verbo haver no que concerne à concordância verbal. Assinale a opção em que a concordância também está correta. Observe que lá na frase haviam estabelecido, haviam está no plural, mas é um verbo auxiliar. Vê, são dois verbos juntos, haver e estabelecer. Haviam estabelecido. O primeiro é auxiliar, o segundo é principal. Quando o verbo haver é auxiliar, pode ir ao plural, depende do sujeito. E nesse caso, o sujeito, os maias e os incas, tá? Então, eles haviam estabelecido. Tudo bem. Vamos ver agora onde é que a concordância está correta. Haviam muitas diferenças entre as cidades de mesmo nome. Aí não, verbo haver no sentido de existir, você já sabe. Vamos para a ladainha, fica no singular. Havia muitas diferenças. Na letra B, devem haver razões políticas. Locução verbal, verbo haver é o principal, então ele transmite para o primeiro a impessoalidade. Esse primeiro teria que ficar no singular. Deve haver razões políticas. Letra C. Haviam os autores descoberto as razões para o atraso de algumas nações? Gente, essa é para confundir, porque alguém que olha haviam os autores já vai pensando que está errado. Mas observa que aí foi feita uma inversão sintática para atrapalhar um pouquinho você. Não é? Se eu colocar na ordem direta, eu teria que dizer os autores haviam descoberto as razões para o atraso de algumas nações? Os autores haviam descoberto? E aí a gente vai ter uma situação semelhante com a do enunciado. Verbo haver é auxiliar, né? Haviam descoberto. Isso aí é o tempo composto. Foi colocado sujeito no meio para atrapalhar, tá? A ordem direta seria os autores haviam descoberto. Portanto, está correta a letra C. Na letra D, devem, em tese, haver razões para o subdesenvolvimento dos países latinos. Veja que é o mesmo devem haver que está ali na letra B, apenas foi colocado um termo aí para atrapalhar um pouquinho você, mas é a mesma situação. Devem haver, locução verbal, verbo haver transmite a impessoalidade. Na letra E, aqueles autores haviam desenvolvido uma tese bastante elogiada pelos sociólogos. Havia, aí teria que ser haviam, veja que havia desenvolvido, é um tempo composto, o verbo haver é o primeiro. Quando é o primeiro, o que é que acontece, gente? Ele pode concordar. E nesse caso deveria concordar com aqueles autores. Aqueles autores haviam desenvolvido uma tese. Essa seria a concordância correta. Portanto, resposta letra C na 29ª questão. E nossa última questão. Qual das sentenças abaixo a regência verbal está em desacordo com a norma padrão? Regência agora, nessa questão aí destua, não é de concordância. Regência é um assunto que a gente ainda vai estudar, mas eu vou comentar aqui com você pelo menos a situação errada, tá ali na letra E, né? Fomos no cinema ontem assistir o filme, na norma culta seria fomos
ao cinema, né? Verbo ir pede a preposição a. Fomos ao cinema ontem assistir ao filme. Verbo assistir no sentido de ver pede a preposição também. Então, aqui está em desacordo com a norma padrão, a letra E nessa questão. Tá bom, galerinha? Vai ficar aqui para você, aqui o link do exercício, a parte 1 e a parte 2 desta semana, conjunto aí de 3 aulas com toda a resolução das questões de concordância, imprescindível que você assista, que você acompanhe, mesmo você acertando lá no seu livro, olhando o gabarito, mas é importante que você assista e que você verifique bem para fixar bem esse assunto, que é imprescindível em qualquer vestibular, também no Enem, principalmente na redação. Evitar erros de concordância na redação, esse é o grande objetivo, tá bom? Lembrando que esta semana são 5 aulas, uma de gramática, terminando concordância, 3 de exercícios e mais a aula de redação, tá bom? Conto com vocês aqui, perseverem, uma hora isso vai passar, nós vamos voltar para a sala de aula e você precisa estar com todo esse conteúdo afiadinho, tá bom? Beijo para todo mundo, grande abraço, tchau.